Bem, pessoal, hoje, 11 de julho de 2020, é um prazer estar me apresentando para vocês. É a inauguração daqui do meu canal no YouTube. Meu canal tem o nome da empresa que eu criei recentemente. Nós já estamos com mais de um ano aí de operação. E esse aqui é a minha área de trabalho numa pequena oficina. Tem aqui uma bancada. Antes de ir para o vídeo, que eu já anunciei, vai tratar de uma ferramenta premium que eu adquiri, estou muito feliz com ela, que é a ferramenta da Vera. Bem, eu vou falar um pouco de mim, porque eu não vou voltar nesse assunto várias vezes. Vou aproveitar aqui o vídeo inicial. Bem, já atuo com elétrica, sou especialista em geração de energia, com energia termoelétrica, com grupos geradores diesel e a gás natural, já por 16 anos. Por isso saiu o nome da empresa, ST Energy e HVAC. Mais à frente vou falar da área de climatização. O S vem de Sun, então é uma alusão à energia fotovoltaica, que eu também estou explorando aqui no meu negócio, a gente vai falar disso em alguns dos vídeos à frente. T de Thermic, então fazendo uma alusão à energia termoelétrica, os grupos geradores, aos motores, de combustão. E não é apenas um trabalho envolvendo instalações elétricas, manutenção elétrica. A gente está falando em específico de alguém que atua em geração de energia. Eu vou dividir meu conhecimento com vocês. É muito interessante, uma área que está em crescimento. Cada vez mais a gente falando de energias renováveis, fontes alternativas de energia. Mas os grupos geradores, inclusive os geradores diesel, por mais que tenha um viés aí de ainda estar um pouco atrasado na questão ambiental, cada vez mais as tecnologias são eficientes. Os motores, mesmo na partida, emitem muito pouco fuligem. A gente não vê aquela fumaça negra sair de uma maneira descontrolada. O controle do motor, a injeção eletrônica, trabalha de maneira muito bem alinhada, então, para justamente diminuir a questão da poluição. É uma tecnologia que vai ficar ainda há anos a nosso dispor, principalmente para sistemas de backup que precisam de uma atuação bem rápida. Para isso existem os grupos geradores. Bem, o que eu posso falar um pouco mais? Na área de climatização, a ideia também é ser eficiente. Cada vez mais os aparelhos eles têm um coeficiente melhor de aproveitamento da energia. Então, o público que tem a ver com hotelaria, com data centers, até mesmo hospitais e mesmo a linha residencial, talvez a linha residencial mais de alto padrão, busca exatamente isso. Talvez investir um pouco mais, tanto em equipamento quanto numa mão de obra mais especializada, mas tem o que há de melhor em termos de material e em termos de serviços. Bom, falando sobre o vídeo de hoje, a ferramenta da Vera Tools é um fabricante bastante conhecido no mundo. Na verdade, é uma marca de grife, vamos dizer assim, para nós, trabalhadores de elétrica e de outras áreas também que precisam desse tipo de ferramenta. Eu vou mostrar na bancada, aí vocês vão poder ver a abertura aqui da caixinha que chegou há pouco tempo e os detalhes dessa ferramenta, beleza? Acompanha. Bom, passando aqui para a bancada, esse é o kit que chegou para mim, da Vera Tools. Ele é o kit KK-VDE16 e é um kit extra slim. Tá? Ele contém 16 peças. Essas peças passam pela fenda reta, fenda cruzada, que é a Phillips, Pose Drive. A gente tem também a PZS, que eu vou falar com mais especificidade dela, e a chave torce. Tá? Caixinha muito bem projetada. Abrindo aqui. Então você tem característica também das ferramentas da Vera, a disponibilidade delas em carteiras como essa. Você consegue carregar até aqui numa fivela passa-cinto. Tá? Tem aqui a projeção de como é a empunhadura já com a lâmina, que são chaves com certificação VDE. Eu vou colocar no vídeo até alguns detalhes a respeito de certificações VDE. Depois vocês dão uma olhada aí. Mas são ferramentas realmente com toda a segurança e passam por diversos testes para poder serem classificadas com essa certificação. Está aqui o kit aberto. Já falo aqui dessa chavezinha de teste, é como se fosse um bônus para o kit.
funcionamento dela é através aqui do pressionamento aqui da extremidade do cabo, né? Você coloca lá dentro de uma tomada, por exemplo, vai acender aqui uma pequena lâmpada, tá? Tem um resistor aqui dentro, ó. Ela é até transparente, dá pra gente visualizar e o formato característico, né, da ergonomia de uma chave Vera, bem legal. Mas vamos lá, a gente tem aqui as chaves PZS, que são as chaves de disjuntor. Nós temos aqui, na sequência, as chaves de fenda cruzada, Phillips, né? PH, PH1 e PH2. E temos aqui as Pose Drive. Pose Drive tem também 2 tamanhos, tá? O outro lado aqui desse jogo, desse conjunto, é mais farto, vamos dizer assim. 4 chaves do tipo Torx, tá? Esse aqui é um dos tamanhos. Consegue ver aí? E nós temos aqui à direita, nada mais nada menos que 4 tamanhos de lâminas para fenda, chaves de fenda, fenda reta, né? Só a última aqui que não acompanha o formato ex-3 porque ela já é a chave menor, né? A lâmina menor. Então você tem aqui uma única empunhadura fornecida. Ela tem esse código 817 VDE, tem aqui ó, 003990, se alguém quiser comprar uma empunhadura extra, é só fornecer esse código. Ela tem aqui uma trava, tá, em amarelo aqui, para justamente fazer o encaixe da lâmina, e a gente vai ver como isso funciona. Então já passando aqui, falar em específico da lâmina aqui, que seria equivalente à chave PZS, essa aqui é a PZS2, tá? Ela tem aqui a indicação da certificação IEC também no corpo dela, além da GS e da VDE. Tudo para 1000 volts corrente alternada, 1500 volts corrente contínua. Então, ó, com facilidade, a gente deixa a inscrição aqui para ficar bem visível, né? Você consegue aqui, ó, viu que fez um clique? Então ela fica bem aderida aqui em empunhadura, não tem como soltar, tá? Nem fazendo força. Quiser soltar, você tem que pressionar aqui o amarelo e aí você desengata a lâmina. Para colocar, ela trava. Bem legal aqui o jogo. Então mostrando para vocês em detalhes a questão dos disjuntores. Os disjuntores, esse aqui é um disjuntor, você vai talvez causar uma estranheza. Berlanga é um disjuntor já que não está em linha. Foi absorvido aí pela Schneider, né? Mas eu tenho ele guardado, é um disjuntor que nunca foi usado. Mas independente disso, tem aqui também um contactor, né, um relé, que da mesma forma usa o mesmo tipo de parafuso internamente. Então quem é eletricista, quem é técnico de elétrica, enfim, vai conviver com esse tipo de dispositivo no seu dia a dia. Agora, usar uma chave de fenda reta aqui, ou uma chave Phillips, será que é o ideal? Eu vou ligar aqui a luz para vocês conseguirem enxergar melhor. Conseguem ver o formato que ele é diferente de até mesmo uma Pose Drive comum? Ele tem 2 níveis, ali bem no centro, tá? Onde a chave que se ajusta perfeitamente a esse formato é essa aqui. Ela não é a chave, por exemplo, que a gente encontra nos kits da Milwaukee, né? Eu vou colocar a imagem dela aí agora. Serviria, tá? Serviria. Mas, assim como uma engrenagem, você não tem como ficar improvisando, há um encaixe, um projeto perfeito de uma peça com a outra, essa lâmina também ela foi desenhada para que tivesse até um conforto do operador para utilizá-la ao colocá-la sobre o parafuso. Então o encaixe é exatamente perfeito. Olha o desenho dela. Tá, vou até pegar aqui um lancinho branco para ver se dá foco aí para vocês. Tá? Passando aqui bem devagar. Não é nem mesmo uma Pose Drive convencional. Ela tem um desenho específico que os fabricantes têm adotado para a linha de dispositivos elétricos. Então aqui no disjuntor, você coloca um cabo com terminal, naturalmente, e você
ao apertar, você não sente nenhuma dificuldade. Realmente, para dar o torque final, é algo bem preciso, né? Eu recomendo todo eletricista ter um. Infelizmente, a gente não consegue facilmente no mercado nacional. Já procurei nas linhas da Gedore, Belzer, que são as mais populares, né, entre nós aqui do Brasil, mas você vai encontrá-la em kits como da Azet, na Alemanha, da Virra, tá? Essa é uma boa opção. Eu comprei na ATI Brasil, que eu vou colocar aí também a referência dela, tá? Então, é uma chave que te dá, com o conjunto, uma flexibilidade enorme de uso. Cada chave dessa, com isolação e certificação VDE, você vai encontrar aí no mercado uma chave completa dessa com empunhadura, uma chave inteiriça avulsa, acima de R$100, R$140 talvez. Uma chave que te dá uma boa ergonomia e com essa certificação para você trabalhar com segurança. Então, são 14 lâminas dessas daqui. Portanto, o custo é bem acessível, comparado a você comprar uma a uma de maneira avulsa. Eu recomendo, se alguém puder comprar talvez uma empunhadura a mais, fica melhor ainda para você trabalhar com uma, por exemplo, fenda reta, e uma outra aqui nesse padrão, PZ2, e você ficar variando entre elas. Tá? Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre o que é necessário, de acordo com o fabricante, para você fazer apertos de diferentes tipos de parafusos e dispositivos elétricos, tá? Num próximo vídeo. Bem, pessoal, gostaram? Eu espero ver vocês sempre aqui no canal. Por favor, curtam, compartilhem, façam seus comentários e acompanhem. Eu tenho já programados mais de 60 vídeos para estar liberando de semana em semana, de tempos em tempos. Vou me esforçar para trazer bastante conteúdo legal aqui para o canal e a gente vai melhorando a cada dia. Conto com a opinião de vocês sincera e peçam talvez algo que queiram ver. Eu vou sempre acrescentar aqui na programação do canal, tá bom? Pretendo falar tanto dos aspectos elétricos, como eu falei da geração de energia de diferentes formas, e tenho a galera todinha aí que também acompanha por conta da climatização, tá? Vou tratar bastante desse assunto aqui. Beleza? São muitas ferramentas legais, específicas, algumas mais tecnológicas, outras que trazem maior conforto no uso, mas eu vou compartilhar aquilo que eu tenho, conhecimento, com o pessoal do canal. Obrigado, hein? Até a próxima.